Aleluia. Deus abençoe. Vamos receber a nossa irmã Tamir, que vai tratar dessa nossa, né? Pedir a Deus que abençoe ela fortemente essa noite, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então, com a vez, minha irmã, vamos ficar à vontade, sinta-se em casa e não se preocupe, que Deus vai tomar as providências em nome de Jesus. Tá bom? Com Deus. Salve a igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, irmãos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por nós estar aqui mais uma vez, glorificando o santo nome dEle e bem dizendo que só Ele para nos ajudar, né? Estamos aqui porque Ele tem nos ajudado. Ele nos resgatou deste mundo que não há nada de bom para oferecer. Este mundo que só destrói as pessoas e afasta as pessoas de Deus, né? Irmãos, já podem abrir as suas Bíblias no tema da campanha, que fica em Tiago, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia a Jesus. Aleluia a Deus. Tiago, capítulo de número 4. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos ler do número 7 em diante. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus, podem se sentar. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Eu vou começar aqui do versículo de número 1, para a gente vir entender na palavra de Deus, que quando ele chega, Tiago, quando ele vai escrevendo a carta, e ele chega no versículo de número 7, ele diz assim: sujeitai-vos, pois. Ou em outras Bíblias não está assim: sujeitai-vos, portanto. Mas antes, os 6 versículos antes do número 7, ele vem falando de guerras, de lutas. Então vamos ler para a gente entender desde o início. De onde vem, versículo de número 1: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Ou seja, aqui Tiago ele faz uma pergunta e logo ele responde. Ele pergunta de onde vêm as guerras e pelejas entre vós. Ou seja, aqui ele está falando da igreja, dos membros que ficam em guerra e pelejando. E ele faz essa pergunta: mas por que tanta peleja? Por que tanta guerra? E aí em seguida ele responde: porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites? Ou seja, deleites aqui é vossos prazeres, vossas vontades. Ou seja, ficam guerreando e pelejando para suas próprias vontades. Ao invés de estar fazendo a vontade de Deus, a igreja fica entrando em conflito, fica entrando em contenda por coisas que são vãs, pelos seus próprios prazeres, pelas suas próprias vontades. E não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente esteja na presença dEle, fazendo a vontade e o querer dEle, não entrando em questão, arrumando contenda,
intrigas entre os irmãos. Não é assim. A palavra de Deus nos diz: segue a paz com todos. É com todos. Nós temos que viver em paz, irmãos. Jesus, ele andou aqui pela terra, foi em paz. Ele viveu em paz. Não foi arrumando contenda, nem conflitos, nem gerando briga, não. A palavra diz que é para a gente andar como Jesus andou, ser humilde como ele foi, ter um coração manso, né? Então ele diz: essas guerras e pelejas vêm dos vossos próprios prazeres, vossas próprias vontades. Mas se a gente viver, todos nós no mesmo propósito, seguindo a mesma visão e direcionado pelo cabeça que é Jesus Cristo, a gente vai glorificar o nome do Senhor. Mas se a gente viver arrumando contenda, conflitos em coisas vãs que Deus não está ali no negócio, infelizmente a gente não sai do lugar. Número 2. Primeiro, em Efésios 7, deixa eu ler só para os irmãos entenderem conforme a palavra do Senhor. Em Efésios 6, do 5 ao 7, a palavra de Deus diz assim: Efésios capítulo 6, do versículo 5 ao 7. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Aqui a palavra de Deus fala que a gente tem que fazer a vontade de Deus com toda a sinceridade, de todo o nosso coração. Não deve ser somente a vista, não deve ser somente aparência. Ele quer que a gente sirva de todo o nosso coração, de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, né? A gente tem que viver para Deus com sinceridade. Temos que servir como verdadeiros servos de Cristo. Ele não quer aparência, ele quer que a gente sirva com o coração verdadeiro, né? Ele não quer falsidade, ele não quer uma falsa adoração, ele quer uma fiel, ele quer uma verdadeira adoração, ele quer verdadeiros adoradores em sua casa, fazendo a vontade dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas infelizmente a gente vê que muitas igrejas por aí estão fazendo mais as suas vontades do que as de Deus, né? Colocando na frente as suas próprias vontades, seus próprios deleites, e não fazendo a vontade de Deus. Aí a gente lembra que Deus diz, Jesus também nos ensina lá em sua palavra, Mateus 6, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é assim? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a gente busca fazer primeiro a vontade do Senhor e a gente busca a justiça dele, paz e alegria serão aquilo que você irá colher. Porque aquele que busca fazer a vontade de Deus, pode ter certeza que você vai colher alegria. Você vai colher uma vida tranquila, uma vida em paz. E se vir conflitos, fique tranquilo, porque Ele estará lá para te ajudar. Quando você faz a vontade do Senhor, Ele está contigo. Você passa pelo fogo, mas não se queima. Você passa pela água e não se afoga. Isso é quando você está no centro da vontade de Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. No número 2, fala assim: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar, combateis e guerreais, e nada tendes,
porque não pedes. No número 2 aqui, Tiago continua explicando. Os que vivem na prática do pecado, praticando a iniquidade, nada tem e ele nada pode alcançar. Quem faz o mal, ele está fazendo para si próprio. Aquele que faz o mal, ele está plantando para ele mesmo colher. Na cabeça de quem está fazendo mal, ele acha que está atingindo o outro, mas na verdade não. A vida é uma verdadeira semeadura, né? A lei da semeadura, ela existe, e a gente vê na palavra de Deus que em tudo aquilo que você planta, você colhe. E aqui ele diz: cobiçais e nada tendes, porque não adianta viver cobiçando algo do outro. Você tem que correr atrás, você tem que fazer por merecer, né? A gente não recebe as coisas se a gente não paga preço, se a gente não vai atrás, se a gente não se esforça, se a gente não vai e não se dedica, não tem como a gente alcançar, não tem como a gente receber. E aqui ele continua falando: combateis, guerreais, mas nada tendes. Ou seja, corre, faz o mal, cobiça ali, inveja ali, e nada tendes, guerreias, faz, mas nada não consegue. Pessoas que andam fazendo mal são assim. Infelizmente eles acham que estão se dando bem, mas na verdade não. Então por isso, quando eu vi esse versículo, onde Tiago diz assim: que nada podeis alcançar estes que vivem em guerra, que vivem em cobiça, matando, praticando o pecado, eu lembrei tantos de Salmos, onde fala a diferença, né, do justo e do ímpio, e também lá de Isaías, onde fica no capítulo 40, versículo 31, onde diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esses são os que esperam no Senhor. Ele tem as suas forças renovadas. Eles subirão com asas como as águias, e eles correrão, não se cansarão. Eles caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor sempre vai estar os ajudando. Em todo o seu caminho, quando você espera, quando você confia no Senhor, Ele está ali para te ajudar. Ele é o teu auxílio. Quando você mais precisa, você leva os seus olhos para os céus, e aí você vê o céu, você vê a grandeza do céu, você acha que é grande, mas aí quando você pensa no Criador, aquele que mediu esse céu a palmos, aquele que fundou a terra, você diz: meu Deus, grande é o meu Deus. Se eu acho que a terra é grande, que o céu é grande, imagina o Criador, que é o nosso Deus, aquele que fez terra, céus, mares, estrelas. Oh meu Deus, o nosso Deus é grande. E nós temos que confiar nele, irmãos. Não podemos deixar que nada atrapalhe a nossa fé em Deus. Ele pode todas as coisas. Louvado seja o nosso Deus. Aqui no número 3, versículo de número 3, Tiago continua falando: pedis e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Aqui ele continua falando que o povo até pede, mas não recebe, porque pede mal, porque não sabe pedir. Até ora, mas é para gastar em vossos próprios prazeres. Até a nossa oração, nós temos que saber orar ao Senhor, porque tem coisas que Deus olha assim e fala, e fica pensando: não, se eu te der isso daí, filho, lá na frente você vai se desviar.
Não posso te dar isso agora não. Ou tem algo que a gente fica ali pedindo, achando que é para o nosso bem. Às vezes é uma foto, às vezes é uma viagem. E Deus não dá. Porque Ele vê o amanhã, Ele conhece todas as coisas. Ele sabe que se der aquilo, vai ser para o teu mal. Então tem coisas que Ele não te dá porque é para o teu livramento. Então nós temos que confiar, saber orar a Deus. Nós temos que saber pedir. A gente tem que pedir coisas que vão glorificar o nome dele através de nossas vidas. Tem coisas que a gente pede que assim, a gente tem que pedir a sabedoria a Deus até para orar, até para falar com Ele, né? Para que a gente não venha pedir coisas vãs, coisas para gastar em nossos próprios prazeres, nossas próprias vontades. Então nós temos sempre que estar orando um pelos outros, orando para que a gente venha crescer espiritualmente, orando pelo nosso ministério, orando pelos nossos pastores, orando para que Ele venha nos dar visão espiritual, orando para que a gente venha sempre fazer a vontade dEle, orando para que a gente sempre venha andar conforme a vontade dEle, né? Não em coisas vãs, não é verdade? Porque, como aqui eu já falei, quando a gente busca o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas em nossas vidas. A gente não precisa se preocupar com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Isso daí, Ele vai te recompensar. Quando a gente confia nele, quando a gente tem fé, Ele recompensa, Ele te retribui, Ele nos ajuda, né? Ele é o Deus que provisa tudo aquilo que a gente não pode, Ele pode. Glória a Deus. E aqui no 4, Tiago, ele continua falando. No 4 ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aqui, quando ele diz adúlteros e adúlteras, ele está falando traidores. É como se ele estivesse falando traidores. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Como se ele estivesse falando aqui, ó, devemos andar em santidade. O que é santidade? É você ser separado do mundo, ser separado das coisas mundanas, né? E muitas das vezes a pessoa acaba entrando em lugares ou fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Que Ele olha assim e diz: não, filho, não era para você estar aí. Quando a gente lembra do Salmos 1, onde diz que a gente não deve andar segundo o conselho dos ímpios, nem deve se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar na roda dos escarnecedores, nós temos que meditar tanto nessa palavra, para que a gente não venha a errar, nem fazer, nem desagradar a Deus, descumprindo a palavra dele, né? Porque em pequenas coisas, irmãos, que podem nos atrapalhar e pode fazer com que a gente desagrade o Senhor. É pequenas coisas. Muitas das vezes, quando a gente fica em rodas de conversas, e Deus olha assim e fala: não, filho, não é para você sair. Não quero que você fique falando mal, quero que você ore pela pessoa, né? É o nosso dever não falar mal de ninguém, não se ajuntar na roda dos escarnecedores para falar mal de ninguém. O nosso dever é orar para que a pessoa ela vá para o caminho de Deus, para que ela se conserte, comece a fazer a vontade do Senhor, para que ela se levante. Como é que a gente vai se juntar e ficar ali na roda daqueles que Deus ele já diz em sua palavra são escarnecedores? Então não devemos ficar com medo, porque senão nós vamos estar
praticando o mesmo erro, praticando a iniquidade. E Ele não tem prazer nos pecadores, Ele não tem. Então Ele quer que a gente não seja, não faça como o mundo. Ele quer que a gente seja separado, seja santo. E a santificação é um processo. Não é apenas um dia, não é apenas 2 vezes, são todos os dias. É um processo que a gente vai levar até o dia ou até o dia que nós ficar aqui na terra, pela permissão de Deus, ou até o dia que Ele vier nos buscar. Mas é um processo gradual. É uma coisa que a gente deve todos os santos dias, todos os dias. É refletir e se autoexaminar. Será que eu estou vivendo conforme a vontade de Deus? Ou será que eu estou sendo amigo do mundo e inimigo de Deus? A gente tem que refletir isso. Nós temos que refletir e se autoexaminar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia a Deus. No número 5, Tiago continua explicando. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. O Espírito Santo do Senhor, Ele tem cuidado de nós. E Ele tem ciúmes. Ele nos guia, nos orienta, Ele nos ensina, Ele intercede por nós. E Ele tem cuidado de mim e de você. Né? Glória a Deus, aleluia. E Ele nos orienta para que a gente sempre venha estar em comunhão com Deus. No número 6, não falamos dele. Antes Ele dá maior graça. Ele diz, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus, Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Glória a Deus. O soberbo, ele se acha merecedor de tudo. Ele acha que pode tudo. São pessoas orgulhosas, se acham autossuficientes. E onde há orgulho, não há espaço para a graça de Deus. Né? Já por outro lado, Deus, Ele dá graça aos humildes, pois os humildes, eles entendem que são dependentes de Deus. Eles entendem que são totalmente dependentes do Senhor e que sem Deus não dá para viver. Lá em Salmo 51:17 diz, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Aquele que chega em sua presença com seu coração quebrantado e contrito, Deus não despreza, Ele acolhe. Deus, Ele abriga aquela pessoa que chega com o coração aquebrantado, aquela pessoa que chega dizendo, Senhor, sem Ti eu não sou nada, eu não sou merecedor de nada, mas eu sei que o Senhor é todo poderoso e altíssimo, e só no Senhor eu posso viver. Nós temos que reconhecer que sem Ele não dá para viver. Sem Deus não dá. No número 7 é onde começa a falar sobre isso, irmãos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Né? Devemos nos posicionar de forma submissa ao Senhor. Não deve ser apenas uma atitude, mas um desejo e anseio da nossa alma. É você ser totalmente dependente de Deus e obedecer. E essa obediência, ela tem que ser voluntária. Como assim? Não por obrigação de estar na casa dele. Não por obrigação de sentir um fardo, não. É você estar na presença do Senhor com amor e alegria. É você fazer a obra dele com amor e alegria. Não por obrigação. Aleluia, Jesus. Sabe? Aqui a gente vê que nesse versículo há duas maneiras
Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Não é assim que está escrito? Quando você, irmãos, se sujeita a Deus, você já vai estar resistindo ao diabo. Você vai estar negando a vontade do diabo. Quando você se sujeita a Deus, você vai estar negando. Você vai estar falando não na cara de Satanás. Porque você vai estar dizendo para ele: eu vivo para glorificar o nome do Senhor. Eu vivo, eu sou dependente de Deus, de Jesus. Não vivo para agradar ao diabo, mas eu vivo para glorificar o santo nome do Senhor. Eu vivo para obedecer a Ele. É como se você estivesse dizendo: estou entregue ao propósito que Ele tem para a minha vida. Eu quero estar alinhado ao propósito que Deus tem para a minha vida, aos planos que Ele tem. É isso. Então, quando você resiste ao diabo, certamente ele foge de você, porque ele não fica. Ele vai olhar assim e vai dizer: aí eu não tenho lugar, aí eu não achei brecha, vou ter que fugir e procurar outro lugar. Mas nisso você vai ter que estar no centro da vontade de Deus, obedecendo a Ele, com seu coração aquietantado, rendido aos pés dele, humilhando-se perante o Senhor e declarando todos os dias que você não tem força, mas a força vem do Senhor. Que você só está de pé porque Deus ele tem te ajudado. Que você só está onde está porque Deus te colocou ali. Você tem que reconhecer que a força não é sua, é de Deus. Você tem que reconhecer: Senhor, sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não sou nada, meu Deus. Eu só sou pessoa hoje porque o Senhor me ajudou. O Senhor me resgatou deste mundo perdido que só tinha de oferecer coisas ruins, coisas que levassem a pessoa para o fundo. Glória a Deus e aleluia. Você vê que na tentação no deserto, Jesus foi tentado. Jesus foi tentado pelo Satanás, mas ele não conseguiu, porque nas 3 vezes Jesus glorificou o nome do Pai. E ele não teve chance, ele teve que fugir. Glória a Deus, aleluia. E Jesus venceu. Glória a Deus. Então nós podemos ver que a gente sempre tem que estar vigilantes. A gente sempre tem que orar. É assim que a palavra de Deus nos diz, né? Orai e vigiar. Quando a gente ora, a gente liga a nossa dependência à onipotência de Deus. Quando a gente ora, a gente cria uma comunhão com Deus. A gente conversa diretamente com o Pai Todo-Poderoso, aquele que pode resolver. Quando a gente ora, a gente agradece a Ele por tudo que Ele já tem nos feito. A oração, irmãos, é como se fosse a respiração do seu espírito. Porque se para viver nós temos que respirar fisicamente, para a gente viver espiritualmente a gente tem que orar. A gente só consegue vencer se a gente estiver orando, se a gente estiver debaixo da vontade do Senhor, obedecendo a palavra dele. Se não for dessa maneira, a gente não consegue se manter firme na presença do Senhor. Temos que orar, temos que buscar verdadeiramente para a gente continuar tendo força para continuar fazendo a vontade dele, a obra dele. No 8, ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. A cada passo que nós damos na presença de Deus, estamos chegando próximo a Ele. Estamos conhecendo Ele e a sua grandeza. Quando a gente não está na presença de Deus, a gente não conhece a Deus. A gente ouve falar. É como já foi contada aqui a história do menininho, que ele vê o avião de longe, ele está
está junto com seu pai e fala: pai, o que é aquilo? E o seu pai diz: é um avião. Nossa, mas tão pequenininho. Aí, na verdade, quando passam alguns dias, o pai dessa criança leva ele até o aeroporto e mostra o avião de pé. Filha, esse daqui é o mesmo que você viu, só que você estava longe, você estava vendo pequeno. E agora que você está perto, você está vendo realmente o tamanho da sua grandeza. Então, mesmo assim é a gente na presença de Deus. Quando a gente está longe, a gente não sabe, a gente não tem a missão do entendimento de o quanto Deus é poderoso, do quanto que Ele é grande. Mas quando a gente chega em sua presença, a gente vê o quanto que Ele é poderoso, o quanto que Ele é grande, o quanto que Ele é misericordioso. Porque quando a gente estava no mundo, fazendo a vontade do mundo, Deus Ele é tão misericordioso, que mesmo assim Ele continuou cuidando da gente, né? Agora, quando a gente vem para a presença dele, a gente vê o quanto que a gente se colocou em risco. Porque o inimigo, ele poderia ter feito qualquer coisa, você estava fazendo a vontade do inimigo. Mas mesmo assim, Deus, Ele é misericordioso, Ele guardou a sua vida, Ele te protegeu até você chegar na presença dele e reconhecer e falar: Senhor, o quanto que eu sou grato, meu Deus. O quanto que o Senhor já tem cuidado de mim e pouco eu agradeci. Nós temos que ser gratos, irmãos. Temos que ser gratos a Deus, porque Ele já tem feito tanto por nós. O que a gente vem fazendo é tão pouco diante do que Deus Ele já fez e há de fazer por nós. Ele trabalha o tempo todo. Foi assim que Jesus nos falou: o Pai que está no céu está trabalhando, Ele não para, Ele trabalha o tempo todo. Glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você está fazendo a vontade do Senhor, pode ter certeza que todas as coisas cooperarão para o bem. Até aquilo que vem para te derrubar, o Senhor transforma em bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você está na presença de Deus, quando você está fazendo a vontade dEle, querer dEle, até aquilo que vem para te destruir, o Senhor converte em bênção para a tua vida. Glória a Deus, Jesus. Aí aqui Ele continua falando: lavai as mãos, pecadores. Ou seja, aquele que chega na presença de Deus, ele precisa se arrepender e confessar seus pecados diante de Deus. Aí aqui Ele continua falando: em voz de duplo ânimo, purificai os corações. Ou seja, aquela pessoa de duplo ânimo, aquela pessoa que hoje as coisas estão do meu jeito, eu vou ir para a presença do Senhor, eu vou fazer a vontade dele, mas quando não está, a pessoa se afasta, acha que é culpa de Deus, mas não é. Então é aquela pessoa que adora pelo que ele faz, não pelo que ele é. O verdadeiro adorador, ele tem que adorar o Senhor pelo que ele é, não pelo que ele faz. O bastante, o suficiente, ele já fez. O ato de amor mais perfeito e lindo foi Ele ter enviado o seu único filho para morrer por mim e por você naquela cruz do Calvário. Nós temos que ser gratos por resto de nossas vidas. Se Ele não fizer mais nada por nós, irmãos, Ele já fez o suficiente. Nós temos que reconhecer isso. Aleluia a Deus. Para a gente morar no céu, a gente tem que reconhecer, irmãos, que o ato de amor maior já foi feito em nossas vidas, para que a gente tenha a oportunidade de um dia morar na nova cidade, Jerusalém. Já foi feita, agora basta a minha e a sua atitude, andar na presença do Senhor com sinceridade, ser íntegros, né? Ser humildes na presença do Senhor, ser humilde, não falar: eu sou humilde, tá bom, não. É em toda a nossa
de viver. Porque só falar não adianta. A gente tem que mostrar nas nossas ações, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de vestir, na nossa maneira de tratar os nossos irmãos. Glória a Deus e aleluia. Sabe, às vezes a gente fala só assim, mas age diferente. Como que a gente fala uma coisa e faz outra, irmão? A gente está entrando. A gente está ali falando uma coisa e fazendo outra. A gente está negando aquilo que a gente está falando, né? Então a gente tem que alinhar tanto a maneira de viver quanto a maneira de falar. A gente tem que alinhar os nossos pensamentos, os nossos corações, a nossa maneira de viver e começar na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí aqui ele continua falando: purificai os corações. Não deixe o seu coração ficar contaminado com as coisas deste mundo. Ele diz: purifica o seu coração. Não deixe o inimigo colocar coisas nele. Não deixe o inimigo te distrair. Glória a Deus, aleluia. Não deixe, porque o inimigo ele quer contaminar somente o seu coração. Purifica o teu coração. A gente tem que fazer agora, enquanto há tempo, irmãos. Depois que Jesus voltar e ele for levar o dele, não dá tempo da gente fazer mais nada. A gente tem que fazer agora. A gente tem que andar em unidade agora. A gente tem que purificar o nosso coração agora. A gente tem que perdoar aquele que tem nos ofendido agora. A gente tem que saber fazer o bem, aquilo que a gente já sabe. Porque se a gente não faz o bem que a gente sabe, é pecado. Está na palavra do Senhor também. Exato. Está também em Tiago. Então a gente tem que fazer tudo isso agora. Enquanto ele está nos dando tempo, enquanto a gente tem tempo. Depois que ele voltar, não dá. A gente vê que aquelas 10 virgens, todas eram virgens. Poderiam ter subido todas, mas não. 5 eram loucas, 5 prudentes, só subiram as prudentes. Então, irmãos, nós temos que vigiar. Tem que ter azeite na reserva, sim. Não deixe acabar. Porque ele pode voltar a qualquer momento. Pode ser de manhã, de madrugada, à noite. Você não pode estar dormindo espiritualmente, não. Tem que estar acordado espiritualmente. Temos que vigiar a todo tempo. Nós temos que estar preparados para a gente poder dizer: estou preparado, estou esperando a volta do Senhor. Temos que viver dessa maneira, preparados a todo tempo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Para a gente terminar, no 9 ele diz: senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Ou seja, aqui ele falou, Tiago fala para os membros da igreja, que ele tinha visto as misérias e o que tinha acontecido diante deles, os lamentos, os choros. E ele diz: converta o vosso riso em pranto. Ou seja, não seja hipócrita, não fique vivendo de aparência. Sabe, converta o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Chegue com seu coração aquebrantado. Se arrependa, peça ao Senhor. Peça ao Senhor humildemente. Peça que Ele te perdoe. Para que assim você venha sentir a verdadeira alegria. Né? Porque tem pessoas que vivem sorrindo ou mostrando estar vivendo, exato, estar vivendo ali
mas na verdade não está. Ali é só aparência, irmãos. A verdadeira alegria, ela vem do Senhor, né? A alegria que o mundo dá é apenas por momentos. Já a alegria que o nosso Deus ele vem nos prometer é para sempre. É uma morada celestial, morar diretamente com Ele. A palavra do Senhor nos diz para os que servem a Deus: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós temos essa promessa em nossas vidas, né? A palavra de Deus ela se cumpre. E aqui no 10 diz: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Quando você se humilha perante o Senhor, Ele te exalta, irmãos. Já a gente vê a diferença no mundo, porque no mundo é assim: o diabo ele exalta para derrubar. Já com Deus você chega humilhado e aquebrantado, e Ele te exalta, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te recompensa. Aleluia, Deus. É assim, viver com o Senhor, é a gente viver, é a gente se subordinar à vontade dEle, é a gente viver submisso à vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Temos que render aos pés do Senhor, reconhecer que sem Ele nada podemos fazer, que somos totalmente dependentes do Senhor. A pessoa humilde ela demonstra obediência, respeito e submissão a Deus. Suas ações são humildes, sempre reconhecendo que vive pela graça de Deus, e ele reconhece suas falhas, se arrepende e pede perdão. Esse é a verdadeira pessoa que é humilde. Aleluia, Deus. Então é isso, irmãos, que a gente venha ficar com essa palavra e que a gente venha sempre andar em humildade, reconhecer que sem Deus não dá, reconhecer que estamos aqui porque Ele nos ajudou a chegar até aqui. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a nossa irmã Obreira Jamil, né? Está conosco no dia hoje, e o Obreira que pregou aqui, e agora hoje a sua esposa pregou também. Então, Deus está mostrando que o casal está alinhado, né? Os dois estão trabalhando na obra de Deus. Então nós que aqui estamos, vamos pedir a Deus em oração, sempre pela vida deles, eles continuar firme nessa direção, firme nesse trabalho, porque coisa maravilhosa é um casal unido fazendo a palavra de Deus. Tem coisa melhor, né? Não é, meu irmão? Então, Deus está feliz. Eu creio que Deus, os anjos, está feliz com essa atitude, está feliz com essa disposição. E nós sabemos que o inimigo não fica feliz, mas nosso Deus vai proteger vocês, proteger a nós, proteger a igreja, para que continue dando continuidade, porque o maior é aquele que chamou vocês para essa obra, e tenho certeza que vai dar continuidade e que a vitória vai ser grande no nosso meio, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a minha família. Vamos estar orando aí em nossas casas e agradecendo por essa palavra tão maravilhosa, né? Foi bom demais, maravilha. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra, meu Deus, e pedimos nessa noite, nesse dia de campanha, depois desta palavra, nós pedimos que o Senhor quebrando os corações dos ouvintes da sua palavra, aqueles que ainda estão na posição de exaltado, que o Senhor venha revelar nos nossos corações que tem que se humilhar para ser exaltado. Nós estamos na campanha da humilhação e nós sabemos que essa palavra fala muito aos corações e que o Senhor venha quebrantar corações nessa noite, para que possa ser consertada a vida de muitos e muitos ouvintes da palavra do Senhor, e nós também que aqui estamos, Pai. Nós te agradecemos por esta palavra no nome de Jesus Cristo, Senhor, para todos sempre. Amém. Nós, por favor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e todos digam amém. Deus abençoe a Maria. Amanhã é o culto de Santa Ceia. Na Santa Ceia, os irmãos se separam também do culto de Santa Ceia. O nosso irmão Miquel não pôde vir, ligou, chegou atrasado, mas ele falou que vem. Então que Deus abençoe o Miquel, seu pai, sua mãe, em nome de Jesus Cristo, né? Então vamos para as suas casas.